Eu queria começar falando algumas vezes, nos anos passados, eu fui à agência de publicidade, inclusive a convite do próprio Walter Longo e outras pessoas, para discutir cases, né? Discutir comportamento, clientes, o que estava acontecendo do ponto de vista sociológico, antropológico. E eu sempre gostei muito desse tipo de trabalho porque eu achava essas discussões as discussões mais inteligentes das quais eu participava. Sei que é uma ideia estranha, os próprios publicitários acham essa ideia estranha, mas a minha sensação é que isso acontecia porque aqueles profissionais ali estavam de fato querendo saber o que as mulheres brasileiras querem fazer com o seu cabelo. Porque se não soubessem fazer isso, eles iam acabar perdendo a conta, porque iam vender o shampoo errado, sei lá, né? Ia ler errado o comportamento das mulheres. E aí, dando aula em publicidade já há alguns anos, a impressão que eu tenho, inclusive isso tem muito a ver com os próprios professores, né? E também profissionais mais jovens, eu percebo que muita gente que atua na área de marketing e publicidade perdeu essa capacidade. A capacidade de ser honesto e dizer, eu quero vender isso para a pessoa. Acabou acreditando em algumas causas que se vende por aí. Então, tem uma piada que eu aprendi quando eu comecei na Folha, que eu gosto muito, que é uma piada sobre jornalista, né? Não sobre publicitário. A piada era a seguinte, qual a diferença entre o jornalista e o publicitário? Ambos vão para o inferno. O jornalista não sabe. Porque o jornalista está imbuído da ideia de que ele está salvando o mundo. Eu temo que alguns publicitários hoje também não saibam que vão para o inferno. Né? Também acreditam que estão salvando o mundo. E isso me parece uma perda, porque o que eu sentia e percebia é que ali você tinha pessoas ali que estavam de fato querendo olhar o mundo de frente. No sentido, voltando ao que falava o Walter, quando ele citou o Nietzsche, querendo olhar o mundo no sentido extramoral, como falava o Nietzsche. Quer dizer, suspende o juízo moral e tenta entender como a realidade é, né? Como que ela funciona. E agora não, todo mundo é moralista no sentido banal da expressão, não no sentido filosófico. Que em filosofia, ser moralista é analisar a natureza humana e comportamento. No sentido comum, é você cagar a regra. Né? Dizer como as pessoas têm que agir, o que é certo e errado. E aí você dá em coisas como, eu li tal livro e tem uma frase racista, que livro horroroso. Nunca mais eu vou ler fulano, e fulano pode ser Shakespeare. Eu digo isso porque eu acho que essa tendência acaba impactando, inclusive quando você quer fazer uma análise a partir do marketing, que é uma ciência social aplicada, essa é a definição da CAPES, né? Ciência social aplicada. Isso acaba impactando a própria atividade de marketing, porque você acaba não olhando para o mundo como ele é e você acaba acreditando numa ilusão de mundo. Isso você tinha que fazer com o cara. Agora você sofre da própria ilusão. E acaba acreditando, como jornalista, que está salvando o mundo, né? Que está indo para o céu. Quando morrer, aí os publicitários e os jornalistas sonham em encontrar. Os jornalistas continuam acreditando nisso, sim, obsessivamente, que são o braço armado do bem na sociedade. Claro que a função é outra, seria, na realidade, colocar a discussão livremente. Bom, agora eu queria situar uma questão, que é um tema que me interessa bastante, que é essa ideia de que o marketing ele tem se transformado paulatinamente num grande narrador do mundo, né? Ele tem se transformado como você tem um avanço da sociedade de consumo e você tem a necessidade de vender tudo, né? Vender comportamento, vender ideia, vender causa, vender expectativa, tudo que faz parte do universo do desejo. Isso se acirra, então você tem que cada vez mais fazer com que aquela pessoa compre ou dê adesão ao que você está querendo fazer. Isso está
na medicina, certo? Que é o modelo de medicina americano que está no Brasil. Ou seja, você gera procedimento, você gera atendimento, você gera custo. Você tem que gerar. Isso está, por exemplo, até na área da... Se a gente pensar em psicologia, os psicólogos sempre perderam para os psiquiatras porque o psiquiatra trabalha com capital. A indústria farmacêutica É por capital. trás. Então, o psiquiatra, ele está ali envolvido com a atividade do capital enquanto tal. O psicólogo, não, ele estava ali numa função meio de taxista. Varejo. Tá no varejo. Tá Ele no estava ali varejo. vendendo a hora, né? E ganhando... Um de cada vez. Um de cada vez. Mas agora você começa a ter empresas de psicologia em que você tem profissionais que, sei lá, são da área de desenvolvimento de terapias. Isso vai ao encontro, por exemplo, de terapias cognitivas, comportamentais, quer dizer, coach. Isso vai virando negócio. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma tendência a querer sofrer menos. Sofrer menos nem sempre é a melhor solução para o sofrimento. Uma solução ou uma forma de lidar com o sofrimento é entender que esta é uma das condições estruturais da vida humana. Basta ler os grandes trágicos. Sim. Né? Então, esse processo está na educação. Na educação tem um problema a mais que a psicologia não tem, porque a psicologia, o número de pacientes só aumenta, porque aumenta diagnóstico. Saúde mental tá... Saúde mental é uma grande fronteira do capital no século XXI. E os pais não têm a mínima ideia do que vão fazer. Pegam tudo das redes sociais, repetem modelos que vale hoje, amanhã não vale nada, né? Acabam criando esse tribalismo de posições. Quer dizer, grupo de WhatsApp de pais de escola de criança é um cenário de terror, né? De horror, né? Então, você acaba... As pessoas acabaram optando por ter menos filhos, né? A filósofa Susan Neiman, que é uma filósofa que eu gosto bastante em atividade, ela diz que as crianças sempre morreram muito. E, de repente, a saúde preventiva, social, pública, começou a salvar crianças. E aí os pais não sabem o que fazer porque eles sobram. Né? Agora, há algum tempo, não. Resultado, o que os pais resolveram? Não ter filhos. Vai que vive. Então, porque é um problema tão grande e o nível de insegurança, voltando ao que falava o Walter, quer dizer, o processo de decisão contínua, que você tem que ficar inventando o tempo inteiro. E aí começa a se perguntar, quando você ouve um pai e a mãe falando assim, não, outro dia eu escutava alguém falando assim, não, porque a gente tem que ensinar os jovens e as crianças quais são as virtudes para eles serem boas pessoas. É evidente que não se consegue fazer isso. A educação tenta isso há não sei quanto tempo. Você ensinar para as crianças certas virtudes para que eles vão ser boas pessoas. Então, eu acho que isso no sentido geral, acho que tentar salvar o mundo é sempre um problema. Do ponto de vista cognitivo, com certeza. Porque você sai da realidade e você começa a operar no plano da idealização contínua. Eu dou esses exemplos da educação, que tem o problema da diminuição de jovens. Quem trabalha com educação sabe disso, é um fato estatístico, mas esse processo é um processo que já vem, eu especificamente acompanho ele desde 2010, com a literatura especializada pontuando isso, e a tendência é evidente. O único continente que você tem um crescimento populacional significativo é a África. Por quê? Porque você tem muita pobreza. Sim. Poucas mulheres trabalhando do ponto de vista da carreira, porque uma coisa é trabalhar, outra coisa é ter carreira. Saúde pública também. Não tem saúde pública, então. Então, eu acho que tem uma coisa, assim, em relação ao marketing, mas não é só em relação ao marketing, mas eu acho que a tendência é cada vez mais... outro dia eu via um comercial de uma marca importante, trabalhando com jovens, eu acho que sobre os jovens esse é o maior impacto, sobre criança, jovem, que é hoje um bicho super perdido, né? Adolescente, jovem de 18, 19 anos, né? Ele, de repente, se você perguntar, ele acha que não é. Mas se você apertar, espremer, começar a falar sério, começa a aparecer esse tipo de sentimento. Por quê? Eu acho que há uma tensão necessária, eu digo necessária no sentido filosófico, quer dizer, estrutural, não conjuntural. Há uma tensão necessária entre atividade reflexiva e atividade de vendas. Os dois se relacionam
e tem que se relacionar numa sociedade de mercado, porque a gente precisa do mercado, né? Ninguém conhece forma de produzir riqueza e melhoria de condição material de vida que não seja via mercado, né? Não tem, né? Se tentou outra, socialismo, não sei o quê. Ainda tem um povo que fica falando isso, mas fracassou tudo. A atividade de mercado está vinculada à própria atividade do impulso individual de realizar coisas, né? Você quer fazer coisas porque você quer fazer para você, porque isso vai significar avanço na sua vida em vários sentidos, né? E aí fica difícil porque, muitas vezes, ao dizer isso, a pessoa entende que então você está dizendo que a sociedade de mercado é um paraíso, ou que a relação de mercado é uma relação que resolve todos os problemas. E a tensão está no fato de que, ao mesmo tempo que todo mundo precisa vender, porque senão você não sobrevive na sociedade de mercado, você tem que tomar o cuidado danado para que você não se perca nesse processo. Se você está vendendo uma geladeira, ou um carro, ou está vendendo uma viagem pela CVC, ou seja lá o que for, você está vendendo aquilo. Quando você está trabalhando com ideias, quando você está trabalhando com pensamento, quando você está querendo oferecer e vender uma forma de olhar para a realidade que não produza uma espécie de encantamento estúpido em relação à realidade, a relação é tensa. O que não significa que não há relação. Significa que ela é tensa. E quando ela deixa de ser tensa, é porque em algum momento você acabou se perdendo na cadeia de alienação do processo. E você está, na realidade, pensando para vender. E o que eu acho muito louco na sociedade de mercado, né? Que eu acho ela imbatível dos modelos que a gente conhece até hoje de economia e de produção de vida material, e não só material, é porque, ao mesmo tempo, o mercado é capaz de ter nichos que falem mal dele, certo? E isso eu acho uma das características mais imbatíveis do capitalismo, mais imbatíveis, né? E é uma característica fundamental, é a permanência dos nichos que são capazes de fazer com que ninguém fique encantado com a sociedade de mercado, mas muita gente ficou encantado com o socialismo, outras formas. E ao ficar encantado é que nem canto da sereia. Você perde qualquer possibilidade de reconhecimento da realidade. Porque você fica completamente preso, alienado nesse sentido. Siderado, né? Você fica completamente siderado e a gente não pode esquecer, e eu estou falando isso porque a gente está aqui numa atividade de redes sociais, né, de mídia social, falando com um monte de gente, né? E, assim, que é fundamental que o mercado não perca os nichos reflexivos que, entre aspas, não vende o que as pessoas querem. Porque, às vezes, as pessoas querem coisas que elas não sabem que querem, né? E eu entendo que o profissional de marketing não pode perder isso. Ele não pode cair no conto que todo mundo, ou quase todo mundo, cai. E entender que ele, de fato, tem que estar adiante da maior parte das pessoas. E reconhecer que há uma certa, digamos assim, um certo controle de qualidade da realidade que é dado por aquilo que a gente fala em filosofia, olhar negativo. Né? O olhar negativo sobre a realidade. Né? Uma coisa que o Hegel nos ensinou na filosofia e tal. O filósofo, a atividade de pensamento reflexiva, tem que olhar ali onde o mundo fracassa, onde ele dá errado, para você conseguir entender quais são as contradições que de fato acontecem no mundo. E eu acho que o profissional de marketing hoje, como tudo está virando marketing, né? Ele é uma das figuras mais fundamentais para manter um certo nível de inteligência, né? Operando nas relações comerciais e não desistir e não fazer, por exemplo, eu encerro por aqui, como uma vez eu vi uma marca vendendo um certo produto, que aqui pouco importa qual é, porque servia qualquer produto na realidade, e a assinatura, digamos assim, do comercial era: eu quero fazer uma diferença no mundo. Se você conseguir não deprimir, pagar as contas
não morrer cedo e ser minimamente satisfeito com alguma medida da sua vida, você já fez uma diferença gigantesca no mundo, porque a maioria não consegue isso. Mas é evidente que o comercial queria dizer que o jovem deve, sei lá, ser um Steve Jobs. E hoje, de repente, a gente está num ambiente em que se começou a acreditar, e inclusive, eu repito, psicólogos, professores, fazem os mais jovens acreditarem nisso, de que não, a gente pode sim, o mundo pode ser exatamente aquilo que você tem na cabeça de fato. E aí, como você não tem mais que, sei lá, cuidar para não morrer de frio, cuidar para não morrer de fome, você acaba produzindo um comportamento que não é o comportamento da espécie. E aí você pode criar, inclusive, questões psicológicas, porque o ser humano tem 2 meio ambientes que ele tem que se adaptar. Os outros animais, até a gente sabe, só tem um, que é o externo. A gente tem que se adaptar ao meio ambiente interno. Claro, é isso tem que mesmo. sobreviver a si mesmo. Sim. Tem que sobreviver a esse mundo no qual a gente vive. E uma outra coisa, e que vai ao encontro do marketing, das redes sociais, de tudo isso, é que assim, a política, na sua definição procedimental, certo? A política não, a democracia, corrigindo. A democracia, na sua definição regimental, procedimental, ela é o seguinte, ela é um regime social em que instituições garantem que quem vencer a competição pelo voto manda. A atribuição de poder na democracia, pelo menos no âmbito daqueles cargos eleitos, É o da maioria. é vencer a competição pelo voto, certo? Os políticos sabem muito bem disso, os partidos. Só que, portanto, na política, na democracia, Platão já tinha falado isso de outra forma lá atrás, na democracia vale tudo para você vencer uma eleição. Tudo. Contanto que você ganhe. Porque se você ganhar, vai ser atribuído a você o poder. E você manda. Esse detalhe, que não é um detalhe, né? Isso é você tem o Schumpeter, você tem o Huntington, que trabalharam, são já falecidos. Essa ideia procedimental, ela é fundamental porque ela leva ao coração da importância que tinha os grandes marqueteiros, como se falava em política, no passado, recente, e hoje que tem as mídias sociais na política, o impacto na política. Então, não há como imaginar uma democracia que traga a soberania popular através da competição pelo voto, que não traga junto a possibilidade de você mentir ou falar o que você quer, ou inventar a história que você quer para ganhar a eleição. E é assim que funciona.